o slide, quanto a aula gravada e os exercícios, tá? Gente, vê só. Hoje, nós dando sequência lá ao assunto de mecânica, nós vimos na aula passada, né, os movimentos. Hoje, a gente vai fazer um mix entre MRUV e analisar a parte de gráfico. Por que eu digo isso? Geralmente, tá? A parte de leis de Newton, quando a questão é um pouco mais bem feita, ela envolve a questão de cinemática. E hoje em dia, um assunto que tem cobrado muito na prova do Enem, lá na parte ondulatória, né, a tal do V igual a lambda F, né, o famoso V em lambda ferida, é um conceito aplicado da cinemática com movimento uniforme. Hoje nós veremos a parte de gráfico. Por que eu digo isso? Gráfico irá aparecer na prova. Tá certo? Então, você vai precisar interpretar o gráfico. E o que eu for dito aqui hoje, você pode usar isso para química, pode usar para física, pode usar para matemática, pode usar para qualquer gráfico que apareça na prova de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui para a gente começar a nossa brincadeira. Então, inicialmente, nós precisamos ver o que se trata movimento uniformemente variado. Já foi falado entre a gente que a palavra movimento lembra velocidade. Por quê? Para a gente saber se o corpo está em movimento, eu preciso saber se a distância entre os corpos, entre o corpo referencial, ele altera. Se existe deslocamento, existe movimento. Se existe movimento, existe velocidade. Então, a minha velocidade não é mais constante, ela é variável, só que ela varia de uma forma uniforme e a trajetória descrita pelo corpo ela é retilínea. Pronto. Então, resumimos o MRUV em um movimento cujo o módulo do vetor velocidade ele varia de forma uniforme. E a trajetória descrita pelo corpo, ela seria retilínea. A nossa equação horária, que é a nossa equação horária do sorvetão, que é uma função do segundo grau, que você já sabe que o meu gráfico é uma parábola. E a concavidade, já aproveitando esse gráfico aqui, a concavidade da parábola é dada pelo coeficiente angular, que no nosso caso é o nosso vazio. É o fator que multiplica o t ao quadrado. Então, quando o A é positivo, a minha concavidade é voltada para cima. E quando o A é negativa, a minha concavidade é voltada para baixo. O que é que eu posso mais dizer isso? Quando o trecho ele for ascendente, a velocidade é positiva. Quando o trecho é descendente, a velocidade é negativa. E nesse ponto, que você chama lá na matemática de ponto de inflexão, a minha velocidade é igual a zero. Certo? Então, eu tenho que analisar os sinais, né, da velocidade durante o comportamento do gráfico. Diante disso, a minha equação horária, por que eu chamo de horária? Porque em função do tempo, indica para cada instante qual é a velocidade que o corpo possui. É uma função do primeiro grau. Opa, certo, primeiro grau é uma reta. Então, se é uma reta, ela vai me dizer se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Aqui, para a gente que interessa, função ascendente, A positivo, A negativo. O que fica abaixo, V negativo. O que fica acima, V positivo. Aqui, velocidade positiva, aceleração, velocidade negativa.
E a terceira equação que eu tenho é a famosa equação de Torricelli, que diz que a velocidade do ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, ó, eu até anotava para vocês o seguinte, eu tenho 3 equações e eu vou colocar mais uma, que é exatamente essa. Força resultante igual a MA. Basicamente, as questões envolvendo cinemática, né, são resolvidas com essas 4 equações. O que é que eu faço primeiro? Em qualquer questão de cinemática, calculo a aceleração do corpo. E depois eu calculo o que se pede. Semana passada, a gente analisou, a gente classificou o movimento dos corpos em movimento progressivo e movimento retrógrado. O que é que eu estou analisando? Eu estou analisando somente o sinal de V, ou o sentido do movimento. Então, quando o cara anda para a direita, eu digo que o movimento ele é progressivo. Quando ele anda para a esquerda, eu digo que o movimento ele é retrógrado. Agora, eu vou analisar outro comportamento da velocidade. Se a minha velocidade está crescendo ou se está diminuindo. Quando a minha velocidade ela aumenta, e para isso V e A tem que ter o mesmo sinal ou o mesmo sentido, eu digo que o movimento ele é acelerado. E quando V e A tiverem sentidos contrários, eu digo que o meu movimento ele é retardado. Então, uma classificação só indica se ele está andando para a direita ou para a esquerda, e a outra classificação indica se a minha velocidade aumenta ou se a minha velocidade diminui. Ou o módulo da velocidade aumenta ou o módulo da velocidade diminui. Diante dessas duas informações, eu consigo fazer a classificação dos movimentos. Diante disso, o que é que eu posso passar para vocês de importante? Esta tabelinha, gente. Guardem no coração de vocês esta tabelinha. Por quê? Quando eu vou analisar o movimento, eu estou analisando apenas a velocidade. A minha velocidade, o meu vetor, lembra que vetor, deixa eu voltar aqui, ó. Hoje a aula é mais exercício, tá, gente? É pouca teoria, é mais prática. O vetor, a grandeza vetorial, eu tenho módulo, eu tenho direção e tenho sentido. Certo? Então, a primeira classificação, eu analiso apenas o sentido. V positivo é mais ou menos. Então, quando a aceleração tangencial foi igual a zero, quer dizer que a minha velocidade nem aumenta nem diminui. Então, ele é progressivo e uniforme. Retrógrado e uniforme. Quando a aceleração, porque assim, ó, a aceleração tangencial, ela altera o módulo, só um minutinho. Tranquilo, meu? Como está gravado, eu mando para você o link, tá certo? O link da gravação, tá? O importante é prestar atenção. No máximo, conseguir dar um print, também resolve. Então, ó, a aceleração tangencial, ela altera, o módulo da velocidade. E que aceleração tangencial é essa? ΔV sobre ΔT. A tangencial, ou melhor dizendo, a centrípeta, olha, a centrípeta altera a direção do vetor velocidade. Certo? Então, quando tem as duas, eu tenho que calcular a aceleração resultante ao quadrado é igual a t ao quadrado mais a CP elevado ao quadrado. Só que isso aí é uma aula mais na frente. Tá certo? Então, hoje, eu estou só analisando a aceleração tangencial, ou seja, o módulo da velocidade aumenta ou diminui?
Se for igual a zero, permanece constante. Já na propriedade do gráfico, grava isso, gente. Antes de fazer qualquer coisa, você olha os eixos do gráfico. E antes de você fazer qualquer coisa após isso, você vê, por exemplo, o gráfico qualquer aqui, ó, velocidade e tempo. Aí tem um gráfico qualquer aqui. Você pega, ó, velocidade vezes tempo é alguma coisa da física? É, porque, ó, delta S é velocidade vezes tempo. Então, vê, se o produto, se o produto dos dois eixos for igual a alguma coisa, a área deste gráfico é igual a essa alguma coisa. Tá certo? Qualquer que seja a parte da física, por exemplo, trabalho, força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho. Então, o gráfico do gráfico, a área do gráfico, é numericamente igual ao trabalho. Força vezes tempo. Força vezes tempo é impulso. Então, grava aí. Em qualquer, veja, em qualquer gráfico da física, onde o produto dos eixos for igual a uma grandeza, a área desse gráfico é numericamente igual a essa grandeza. Certo? Então, é a primeira propriedade, a propriedade do produto. Da mesma forma, se o quociente for igual a alguma coisa, alguma grandeza, a tangente do ângulo é igual a esta grandeza. Por exemplo, força, ou desculpa, velocidade dividida pelo tempo é aceleração. Então, a tangente do ângulo é numericamente igual à minha aceleração. Então, eu tenho duas propriedades de gráficos que você pode usar em qualquer gráfico que apareça. Claro que nem sempre você consegue, porque às vezes a área não dá para calcular, mas dá para visualizar. Se eu tenho duas áreas, a que tiver maior área, a grandeza é maior do que a outra. Tá? Então, dá para você repercutir a uma questão. Né? Mesmo sem calcular numericamente, de fato, quanto vale aquela área, mas dá para você visualmente observar qual é a área maior. Né? Então, se aquela área mede alguma grandeza que não está ali descrita no gráfico diretamente, você consegue dar a sua resposta a partir dela. Diante disso, vamos trabalhar. Tá? Hoje o dia é mais transpiração. Primeira questão do Enem 2013. Diz lá o seguinte: o trem de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, esta distância caiu para 250, o que proporciona redução no tempo de viagem, ou seja, o freio, né? O tempo de frenagem, ela tem que ter segurança e, e ser confortável ao passageiro. Então, na antiga tecnologia, eu tinha que começar a frear lá atrás, porque senão eu ia ter que dar aquele freio de arrumação e o pessoal ia chegar reclamando na estação. Com a nova tecnologia, essa minha distância, que era 400, agora só é 250. Ele fala que a minha velocidade é 72 km por hora. Aí o que ele quer? Qual é a diferença, ou melhor dizendo, qual é o módulo? O módulo, a diferença de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia. Então, o que é que eu tenho aí? Ó?
eu tenho na primeira solução, antes de ser implementada a nova tecnologia, o carro vinha, o trem, ele se deslocava a 72 km por hora. Se você lembrar, para transformar de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, 72 km por hora dividido por 3,6, isso vai me dar 20 metros por segundo. Então, em cada metro, eu vou percorrer, desculpa, em cada segundo, eu vou percorrer 20 metros. Então, transformando, eu vou ter que percorrer uma distância até parar, de preferência na estação, uma distância de 400 metros. Então, eu vou calcular inicialmente quanto vale essa aceleração de frenagem. Se é frenagem, a minha velocidade e a minha aceleração vai ter sentidos contrários. Eu estou retardado. O movimento ele é retardado. Eu vou usar a equação em Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A1 delta S. Velocidade vai ser igual a zero. Zero ao quadrado, né? Não vai entrar na brincadeira. A velocidade inicial é de 20, que é o momento que ele inicia a frenagem. 2 vezes A1 vezes 400. Perceba que a minha velocidade calculada, a minha aceleração vai ser de menos 0,5 metros por segundo. É uma aceleração negativa em comparação com o sinal de V. Sinais contrários, eu estou freando. Diante disso, vamos calcular após a implantação da nova tecnologia. A minha distância agora percorrida vai ser 250 metros. A fórmula é a mesma. Só que agora, a minha distância que eu vou percorrer é de apenas 250 metros. Executando a continha, eu vou encontrar menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Ele quer a diferença. Cuidado! Menos 8 menos 0,5, eu vou encontrar menos 0,3. Como ele quer o módulo da diferença. Veja, ele não quer a diferença dos módulos. Ele quer o módulo da diferença. Então, menos 8 menos 0,5, a aceleração final, ou após a implantação, menos a aceleração antes da implantação. Então, isso aqui vai dar menos 0,3. Como ele quer em módulo, a minha resposta seria 0,3 metros por segundo ao quadrado. Eu encontro isso na resposta na letra B. Tá? Então, perceba que, fatalmente, nas questões do Enem, ele vai falar em duas situações. Dois movimentos. Às vezes, um MRU e outro MRUV, para que você aplique as equações que você conheça para encontrar a resposta que ele quer. Nesse caso, como foi o mesmo tipo de movimento, o que mudou foi o quê? A distância percorrida em cada situação. Na questão 2, uma questão que eu gosto muito, certo? Porque ela envolve a interpretação do gráfico e diz: em um filme, para explodir a parede da cadeia, a fim de que seus comparsas pudessem escapar, o bandido ateia fogo a um pavio de 0,6 metros de comprimento, que tem sua outra extremidade presa a um barril contendo pólvora. Olha lá. Enquanto o pavio queima, o bandido se põe a correr em direção oposta. E no momento que salta sobre uma rocha, o barril explode. Veja que eu tenho dois movimentos simultâneos, que ele fala aqui, ó. Enquanto o pavio ele queima, o passageiro aqui, o ator, ele corre no sentido oposto. Então, eu tenho dois movimentos que possuem o mesmo
tempo, acontece de forma simultânea. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Ao planejar essa cena, o piroplasta utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise das velocidades do dublê, que representa o bandido, e da chama do pavio. Aqui, ó, o gráfico da esquerda é o gráfico do dublê e o gráfico da direita é a chama do pavio. É a chama do pavio. O que permitiu determinar que a rocha deveria estar a uma distância relativamente ao ponto em que o pavio foi aceso, de quanto? Então ele quer saber o seguinte: a que distância do barril, né, eu tenho que estar situado para poder me proteger da explosão. Então, se você olhar o gráfico, de zero a 6 segundos, a minha velocidade está variando de forma uniforme. M, R, V. A partir dos 6 segundos, a minha velocidade permanece constante. M, R, U. Já a chama do pavio, em todo o trecho, ele é M, R, U. Vamos entender o que está acontecendo. Boa noite, Isabelle. Vê só. O Paulo, né? O pavio, ele vai ser aceso o pavio, e ele vai, enquanto o pavio queima, ele vai ter que correr até a rocha. No mesmo tempo. E ele quer saber que distância é essa. Então, para quem ficou sem entender o que queria na pergunta, ele quer saber assim: eu vou acender o pavio, correr na direção oposta para me proteger da rocha. O que ele quer que você calcule? Qual a distância que tem que estar essa rocha para que você não sofra nenhum dano com essa explosão? O que é que eu tenho aí? Ó? Primeiro, eu vou saber se o meu pavio tem 60 centímetros, né? Eu vou calcular quanto tempo o pavio vai queimar até a mão explodir. Né? Então, se o meu pavio ele tem 60 centímetros, que é o comprimento do pavio, passando isso para metro, é só dividir por 100, é 0,6 metros. Com que velocidade? Com 5 vezes 10 a menos 2. Calculando essa divisão, eu vou encontrar que o tempo que a bomba leva para explodir é de 12 segundos. Ou seja, é o tempo que o cara tem para correr até atrás da rocha. E aí vamos lá para o gráfico do dublê. Se eu quero andar até 12, eu já andei 6 em MRUV e vou andar mais 6 em MRU. A área desse gráfico completo é exatamente a minha resposta. Por quê? O gráfico é velocidade versus o tempo. Então, eu sei que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Se o produto dos eixos é igual à velocidade, a área do gráfico, essa área do gráfico, ela é numericamente igual ao meu deslocamento. E aí eu tenho o quê? Um trapézio. Área do trapézio, base maior, 12, mais base menor, 6, vezes altura, que vale 5, dividido por 2. 90, né? 12 mais 6 vai dar 18. 18 vezes 5, 90. 90 por 2, eu teria 45 metros. É a distância que a rocha tem que estar situada no meio da minha cena de gravação. Se a minha distância for maior que essa, antes que eu chegue lá, a bomba explode e eu posso sofrer ação de algum fragmento. Certo? Inclusive, a câmera fica de trás, né? Tá pegando a explosão atrás
de você. É exatamente isso que se faz no cinema, dos filmes de ação. Então, qualquer gráfico, minha gente, olha os eixos. Se o produto for igual a alguma coisa, a área. Só achar aqui onde está a minha canetinha. A área. A área. Numericamente igual a delta S. Tranquilo, Garis? Até a próxima. Vamos lá, vamos seguir. Terceiro, um carro viaja com velocidade de 90 km por hora. Manda um oi no zap que eu te mando o link. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora num trecho de rodovia quando subitamente o motorista vê um animal parar na sua pista. Entre o instante que ele avista o animal e aquele que começa a frear, o carro percorre 15 metros. É chamado de tempo de reflexo. É o tempo entre você observa o obstáculo e o tempo que você resolve frear. Enquanto isso, já se percorreu 15 metros. Se o motorista frear a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, mantendo-se em sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se o tiver percebido a uma distância de, no mínimo, vamos lá, é o que acontece. Eu tenho um veículo que, ao avistar o animal, ele desenvolvia uma velocidade de 90 km por hora. Aí já viu que para transformar de km por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Aqui vai dar, né, 25 metros por segundo. Então, ó, quando ele resolveu iniciar a frenagem, já se passou 15 metros. E ele passou em MRU, ou seja, a velocidade não foi alterada. A partir desse ponto, ele começou a frear e deseja frear com uma aceleração de menos 5. Por que menos 5? Porque se eu estou colocando que a velocidade é para a direita e ele vai frear, a minha aceleração é no sentido contrário. Então, ele vai parar até atingir a distância mínima do objeto. O que eu quero saber, qual é a distância de segurança. Então, cuidado com esse conceito na prova. Né? A distância de segurança entre veículos para evitar qualquer tipo de colisão. Por isso que tem aquela famosa expressão que quem bate atrás sempre está errado, porque não obedeceu a distância regulamentar de segurança para a frenagem. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular qual é a distância que ele anda em MRU, já tenho, que é 15. Mas a distância que ele anda em MRUV. Como é que eu faço isso? Eu posso aplicar torre série, né? Transformando aí, né? A gente já viu a continha, né? Vai dar 25 metros por segundo. Se eu aplicar a torre série, velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Se eu vou parar, minha velocidade final é zero. Minha velocidade inicial é 25, mais 2 vezes menos 5, vezes ΔS. Eu vou encontrar aqui 25 ao quadrado, eu tenho 625. 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Eu terei que a minha distância que eu percorro em MRUV é de 62,5 metros. Cuidado para não marcar isso como resposta. Por quê? Porque eu também andei 15 metros em MRU. Então, a distância total que eu tenho para percorrer é de 15 metros mais 62,5, que me dá 77,5 metros. Você vai encontrar isso lá na letra B de bola do enunciado. Então, lembra, ΔS1 é a distância que ele andou em MRU e ΔS2
é a distância que ele andou em MRUV. A soma total é a distância que eu tenho disponível para não bater no coitado do cavalo. Tá? Então, a distância total máxima disponível de segurança é de 77,5 metros. Se por acaso eu só observar o cavalo numa distância inferior a essa, eu não consigo escapar. Eu vou terminar batendo no animal. Questão número 4. Diz o seguinte. A aplicação que a gente fez, ó. Alguns motoristas utilizam a regra prática para manter uma distância de segurança ao veículo que vai à frente em uma estrada. Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória, retilínea e no mesmo sentido, utiliza-se o intervalo de tempo em que os veículos passam por um ponto de referência do solo. Por exemplo, Fórmula 1, não tem aquelas estações que medem o tempo? Então, passa primeiro o carro e passa o segundo carro. Vai saber qual é a distância, né, entre eles, pelo esse intervalo de tempo. Se a distância diminuiu, é que eu estou andando mais rápido. Se a distância aumentou, é que eu estou andando mais devagar. Por exemplo, quando o veículo imediatamente à frente passa pelo ponto, conta-se 2 segundos até que o veículo onde está o observador atingir o mesmo ponto de referência, garantindo assim uma distância de segurança entre os veículos. Considerando 2 carros com velocidades constantes, de modos iguais a 99, da regra prática descrita acima, qual será a distância de separação entre os veículos? Para quanto? Para 2 segundos. Né? Então, eu tenho a mesma velocidade e o tempo de segurança é de 2 segundos. Ou seja, eu tenho 2 segundos para frear. Convertendo 99 em metro segundo, eu vou encontrar 27,5. Como é que eu faço isso? Divido por 3,6. Com isso, eu vou saber que, só relembrando aí, ó, repouso é definido quando a posição do corpo em relação a algum referencial não muda. Então, se os carros possuem a mesma velocidade, eles estão à mesma distância. Eles nem se afastam e nem se aproximam. Quando é que vai acontecer essa aproximação? Quando o carro da frente precisar frear de forma rápida. O carro de trás tem que estar atento para não bater. Tá? Isso acontece muito quando você está viajando a estrada em comboio. Um carro atrás do outro, né? Seguindo com a mesma velocidade. Então, quando um dá mal na frente, se você não mantiver aquela distância de segurança, vai acontecer um engavetamento da estrada. Então, já que a distância permanece a mesma, né, eu tenho que a minha distância entre eles é calcular através do tempo de 2 segundos. Então, a minha velocidade é ΔE sobre ΔT. Então, já que a minha distância é de... Desculpa, já que a minha velocidade é de 27,5 e o tempo que eu tenho é de 2 segundos, a distância entre eles é de 55 metros. Ou seja, eu tenho que manter uma distância de 55 metros do carro da frente. Né? Pouquíssimas pessoas obedecem a esse princípio. Por isso que a tua fala que bateu atrás, está errado, porque ninguém consegue manter essa distância de afastamento entre os veículos, tá certo? Porque um freio de 2 segundos é um freio suave, né? Confortável. Já que essa distância ela sempre é menor, o freio tem que ser mais agressivo, né? Mas, né, a parada é mais forçada, né? O passageiro é jogado com a maior intensidade para frente, por conta da lei da inércia. Então, a minha distância é de 55 metros. A minha solução seria a letra C. Vamos lá. Lembrando, a aula vai ficar gravada. Assim que tiver liberada, eu disponibilizo no Classroom. Quem ainda não está no Classroom, me manda uma mensagem que eu coloco vocês lá. Manda o link para vocês. Manda pelo WhatsApp. Vamos lá.
Essa é uma questão legal, gente. Tá certo? É o seguinte, ó. Uma partícula de massa igual a 2 quilos move-se a partir do repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Ó, lei de Newton. Sobre a ação de uma força constante, cujas componentes das direções x e y, respectivamente, Fx igual a 40, Fy igual a 30. As direções x e y são definidas sobre uma superfície horizontal, para evitar o plano inclinado. Calcule o modo da velocidade da partícula em metros por segundo decorrido 3 metros. Ó, se eu quero calcular a minha velocidade, eu tenho que calcular inicialmente a minha aceleração. E para calcular a aceleração, eu tenho que calcular a minha força resultante. Então, para calcular a minha força resultante, eu tenho a minha componente x, eu tenho a minha componente y e vou calcular a minha componente resultante, que nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu teria que FR ao quadrado vai ser igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. 30, 40, vai dar 50. Aquele triângulo pitagórico, 3, 4, 5, é o 10º triângulo, 30, 40 e 50. Já calculei a força. Com a força, eu vou calcular quem? A aceleração. Força igual a MA. A é a força, que é 50, sobre a massa, que é 2 quilos, eu encontro 25 metros por segundo ao quadrado. E agora eu vou calcular a velocidade do instante t igual a 3. Vou usar a equação do V igual a V0 mais AT. Substituindo, eu vou encontrar que a velocidade inicial é 0, né? Eu parto do repouso, né? É 0. Então, V vai ser igual a quem? A 25 vezes 3, eu vou encontrar 75 metros por segundo. Lembra que eu coloquei lá 4 fórmulas, né? M, R, U, V. Quais são as fórmulas que eu coloquei? S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT2, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S, e por fim eu coloquei lá, força resultante igual a MA. Então, basicamente, são todas as fórmulas que você precisa para responder as questões envolvendo cinemática. Lembra, cinemática cai muito questão de colisão, né? A bala atinge o bloco e esse bloco vai andar, certo? Então, são questões que, se aparecer, são as questões de nível médio da prova. Vamos seguir. Um teleférico transporta turistas entre o pico A e B, de 2 morros. A altitude do pico A é de 500 metros. A altitude do pico B é de 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 metros. Graças a Deus, foi fornecida uma figura. Na figura, T representa o teleférico em um momento de sua ascensão e X e Y representam, respectivamente, o deslocamento horizontal e vertical do teleférico, em metros até esse momento. Então, ó, eu tenho a figura. Agora ficou fácil. O que é que eu tenho aí? Ó? Se o teleférico se desloca com velocidade constante de 1,5 metros por segundo, quanto tempo o teleférico gasta para ir do ponto A para o ponto B? Uma dica que eu dou a vocês é que sempre a velocidade e a trajetória tem que estar na mesma direção. Então, é de A para B. Então, observa aí o triângulo. O triângulo, né? Eu tenho que essa distância aqui, daqui para cá, que é a altura do pico B, é 800 metros. A altura do pico A, 500. Então, essa distância que sobrou aqui, ó, 800 menos 500, eu tenho 300.
Já a distância horizontal foi dada, 900 metros. Aí eu posso calcular a distância, como Pitágoras. Aí ponto de novo. D ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado mais 900 ao quadrado. Fazendo essa continha, eu vou encontrar que a minha distância entre os pontos é de 300 vezes 10 raiz, desculpa, 300 vezes raiz de 10 metros. Fatorando aqui, ó, eu vou encontrar 300 vezes raiz de 10. Como eu quero calcular a minha distância, desculpa, o tempo, e a velocidade de deslocamento do teleférico é de 1,5, então ΔT vai ser igual a quem? A 300 vezes raiz de 10 dividido por 1,50. Isso aqui vai ser igual a 200 vezes raiz de 10. Se eu considerar raiz de 10 um valor 3, alguma coisa, eu vou encontrar que meu tempo para me deslocar de A para B é de 632 segundos. Ou seja, um pouco mais do que 10 minutos. Né? Se 1 minuto tem 60 segundos, eu vou gastar aqui 10 minutos e meio para fazer do ponto A para o ponto B esse deslocamento. É só dividir, ó. 632 por 60. Isso aqui vai ser igual a 10. Ficaria 32. Né? Vai dar 10, alguma coisa. Esse 10, alguma coisa é exatamente onde vai entrar a parte de segundos. Vamos lá. Acho que tem mais ainda. Essa é a mais difícil da aula de hoje, tá? Essa é a PUNC, né? Do ITA, tá? Quem for fazer medicina, preste atenção nela, de lá. Apesar que, por conta da matemática, que aí coloca, mas é uma questão que podia ser cobrada, a questão do conceito. São dois movimentos independentes. Um avião voando horizontalmente a 4.000 metros de altura, numa trajetória retilínea, com velocidade constante, passou para um ponto A e depois para um ponto B, situado a 3.000 metros do primeiro. O observador do solo, parado no ponto verticalmente abaixo de B, começou a ouvir o som do avião emitido em A 4 segundos antes dele ouvir o som que vem de B. Ele disse que a velocidade do som é de 320 metros por segundo. Ele quer saber quanto vale a velocidade do avião. Aí vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um avião que esteja a 4.000 metros de altitude. E ele vai passar para o ponto A. E quando chegar no ponto B, né, o som que vem de A chega 4 segundos antes. Se é antes, é por isso que é menos. Tá? Porque ó, o som vai andar daqui, o avião vai andar daqui para cá, de A para B, e o som vai andar de B para C. No mesmo tempo que o som vai andar de A para C. Então, ó, o tempo de A para C, que é do som, é igual o tempo de A para B, que é do avião, mais o tempo de B para C, do som, menos 4 segundos, porque ele chega antes. Ele chega antes. Ele quer saber quanto vale a velocidade do avião. Vamos lá. Então, partindo da minha equação geral, eu tenho que o tempo do avião, né? Desculpa, o tempo do som é só pegar a distância, que é 5.000, Pitágoras de novo, né? Ele falou que é 4, né? 4.000, 3.000, e o fechamento vale 5. Dividido pela velocidade do som, que é 320 metros, eu vou encontrar aqui o tempo que o som leva de A até B é de 15,625. Agora, o tempo que o avião anda, desculpa, que o som anda na vertical, daqui, ó. Aqui é C, né?
ABC. Essa altura vale 4.000, aqui vale 3.000 e aqui vale 5.000. Então, 4.000, que é a distância vertical, dividido pela velocidade do som, vai dar 12,5. Falta calcular só de A para B, que é devido à velocidade do avião. Então, devido de A para B, eu tenho que 15,625 é o tempo de A para B, mais 12,5 menos 4. Desenvolvendo isso, certo? Eu vou encontrar o quê? Que 15,625 menos 12,5 mais 4, passando tudo para o superior. Eu vou encontrar que o tempo que o avião tem para andar de A para B é de 7,125. Qual é a distância que ele vai andar? 3.000 metros. Jogando na formulazinha de velocidade. Velocidade é a distância sobre o tempo. Calculando 3.000 dividido por 7.000, ou 7,125, eu vou encontrar que a velocidade do avião é de 421 metros por segundo. Esta é a velocidade que o avião desenvolve. Certo? Essa é a minha velocidade. Questão muito bem bolada, tá? Recomendo depois vocês darem uma olhadinha na gravação para tirar qualquer tipo de dúvida dessa questão. Mais uma questão. Deixa eu só ver quantas faltam. Está quase no final. Só conferir. Essa é a questão número 1, 2, mais 3 questões. Rapidinho. Vamos lá. Já termina. Tá. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoca uma trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica, à frente como obras, pedágio ou travessia de pedestre. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do carro sobre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Né? Considere que o veículo passa com a velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração, ondulatória. Né? Então, o que é que eu faço? Ó, eu tenho o meu sonorizador, ele fala que essa distância entre duas cristas, Isabelle, eu disponibilizo a gravação no meu grupo do Concept Cursos. Se por acaso você não estiver nele, tá? Eu te peço, por gentileza, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, que eu te ensino lá. Porque eu concentro, o convite eu envio para todo mundo, mas o bônus, né, que é assistir a gravação, né, para quem não pôde assistir no dia, eu boto lá no grupo, tá certo? Que aí fica direto lá no site do YouTube. Então, acontece. Então, ó, a minha velocidade foi 108, eu vou transformar 108 para metro por segundo, vai dar 30. A minha distância, eu tenho que colocar em metro, né, para compatibilizar o sistema MKS. Lembra que V igual a lambda F, ou seja, o famoso V lambda ferida, que é uma questão que tem caído muito nas provas. Então, substituindo, 30 por 8 vai dar 375 Hz. Então, ondulatória, né? Tubos sonoros, né? Então, são assuntos que tem cobrado muito no Enem, certo? Mas vamos lá. Penúltima questão, de lá. Outra de gráfico. Os velejadores costumam consultar a tábua de marés antes de sair ao mar, pois o acesso a várias marinas depende do nível da maré. O gráfico abaixo mostra aproximadamente o comportamento da altura, ou do nível H, em metros, em função do tempo. Em um dado intervalo, no intervalo de tempo entre 6 e 12 horas, calcule o modo da velocidade em metros por hora, com que a maré está baixando. Então, vamos analisar o gráfico. Certo? Então, veja, o gráfico,
a maré vai subindo, ela, né, acompanha a altura da maré e à direita o gráfico, o comportamento do gráfico. Veja que de 0 até 5 horas, a maré está enchendo, que esse pedaço está em verde aí. De 5 a 7, existe aquela estabilidade. A maré, ela nem enche, nem seca. A partir da 7ª hora, né, a maré ela começa a baixar, na mesma proporção do que na subida. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olhando aí o gráfico novamente, eu tenho que, na minha variação na altura, é a minha variação do meu nível. Então, quanto foi que meu nível baixou? O meu nível baixou 1,5 metros. Em quanto tempo? De 6 até 12. Então, minha velocidade média foi quanto? 1,5 dividido por 6, porque levou 6 horas para que a maré baixasse 1,5 metros de altura. Dividindo, eu vou encontrar que a minha velocidade de velocidade da maré é de 0,25 metros por hora, ou seja, a cada hora que passa, a minha maré ela vai rebaixar 0,25 metros até chegar à cota 0. A que horas? Ao meio-dia, às 12 horas. Às 12 horas. Certo? De 0 de 0 de 0 até 5, a maré está enchendo. De 7 a 12, a maré está secando. E nossa última questão da aula de hoje. Lembra que na quinta-feira nós veremos termologia, daremos sequência, tá? Diz. Duas carroças A e B percorrem a mesma trajetória retilínea. A figura representa as posições S em função do tempo dessas carroças. Qual é a distância entre metros entre A e B no instante T igual a 3? Cuidado! Não vai calcular a área aí, porque o gráfico é ST, não é o produto. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos aplicar quem conhece. Então, analisando o gráfico da partícula A, S dividido pelo tempo é a minha velocidade. Então, se o quociente de alguma coisa é igual a uma grandeza, a tangente do ângulo dessa função é igual a essa alguma coisa. Então, a tangente θ, ela vai ser numericamente igual à minha velocidade. O que é tangente? Cateto oposto, 4, pelo cateto adjacente, que é geralmente né? Porque geralmente a gente adota para a direita, né? E nesse caso, eu estou colocando positivo porque a função é ascendente. Trecho ascendente, V positivo. Trecho descendente, velocidade negativa. Lembrando que V positivo ou negativo só significa o quê? Andar para a direita ou andar para a esquerda, é o sentido. Só isso. Já para o corpo B, né? Aí eu posso até encontrar a equação, né? O corpo A partiu da origem, 0. Né? Então, a minha equação horária é SA igual a 2T. Já para B, eu vou fazer a mesma coisa. Cateto oposto, 2. Cateto adjacente, 4. Calculando a tangente, a minha velocidade B vale... Por que eu sei, pessoal? Quanto mais em pé a reta, maior a velocidade. Quanto mais deitada a reta, menor a velocidade. Então, já que o gráfico de A ele é mais em pé do que o gráfico de B, eu já saberia que a velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Então, é verdade que a velocidade de A nós calculamos igual a 2 e a velocidade de B nós calculamos igual a 0,5. E aí, jogando a minha equação horária, só que A está na posição 2 inicialmente, igual a 0,5T.
Por que eu estou colocando positivo? Porque o meu trecho ele é ascendente. Para t igual a 3, eu vou saber qual a posição que cada um está. Né? O corpo A vai estar onde? Na posição 6 metros. Já o corpo B vai estar na posição quanto? 3,5 metros. Veja, A partiu antes, desculpa, partiu depois de B, né? Porque o A, no tempo igual a 0, o A estava na posição 0 e o B estava 2 metros à frente. Depois de 3 segundos, o A já está na posição 6 e o B ainda está na posição 3,5. Aqui está A e B. E aí o A vai estar na frente e o B vai estar atrás. O que ele quer? Ele quer a distância entre eles. Deixa eu apagar aqui, que ficou exatamente em cima da resposta. Então, a posição de A menos a posição de B, substituindo os dois valores, vai ser igual a 2,5. Né? 6, tem um erro de digitação aqui, ó. Não tem esse Bzinho aqui. Né? Eu teria que 6 menos 3,5 vai dar 2,5. Ou seja, no instante t igual a 3, o corpo A encontra-se a 2,5 metros à frente do corpo B. Seria a minha resposta da questão. Eu acho que essa é a última. Eu só conferir aqui oficialmente. Não tem mais nenhuma. Beleza. Galera, para hoje era isso aí. Tá? Quinta-feira nós veremos calorimetria. Não percam. Nós veremos calor sensível e calor latente. Tá certo? Vou parar a gravação. Assim que a gravação estiver liberada, eu vou